Força PSI número 1 foi publicado aqui em julho de 1987, isso menos de um ano depois de que saiu nos Estados Unidos, acho que saiu em outubro de 86. Então, essas revistinhas aqui do Novo Universo saíram bem perto, né, da cronologia americana e também só duraram um ano aqui no Brasil, porque logo também as revistas acabaram nos Estados Unidos. E eu tinha feito muito tempo atrás um vídeo do Justiça e faltava do Força PSI, que seria os dois carros-chefes, mas na verdade o carro-chefe dessa revista vai ser o Marca da Estrela, né? Eles decidiram colocar Força PSI na capa, porque talvez as capas fossem melhor, o nome ou ser uma equipe era mais chamativo para a revista, mas o grande carro-chefe, até mais do que Justiça, é o Marca da Estrela. Tanto é que aqui no comecinho tem esse editorial do Figa, onde ele fala do Novo Universo, mas ele fala assim, com a chegada do estigma, Marca da Estrela, ele nem cita Força PSI. E então assim, essa primeira história do PSI, eles são uma equipe de praticamente mutantes, né? Teve aquele evento branco que iniciou o Novo Universo, e são um grupo de adolescentes com poderes psionicos, né? E obviamente aí eles vão estar sendo perseguidos porque querem usar lá os poderes, e então assim, eles vão ter um mentor aqui do começo que tentam unir a equipe. Esse mentor vai morrer aqui defendendo eles, e aí eles, no meio dessa história, eles vão conseguir juntar as forças, e aí eles criam um ser mais forte, assim. Aqui é quando o que seria o líder que estava tomando conta deles morre e tal, e ele tem um sonho que isso vai unir a equipe, e aqui a equipe se une e surge isso aqui. Parece um daqueles desenhos dos anos 80 mesmo, tipo Capitão Planeta, assim, que o pessoal se junta e forma algo, né? Bem do estilo da época, assim. E assim, é uma história com a maioria do Novo Universo bem mais ou menos, assim, muito diálogo. Curiosidade dessa história é que tem os desenhos do Mark Teixeira. Eu não sei se é deve ser o Mark Teixeira quase começando na Marvel. E assim, super diferente, né, do que ele vai evoluir para depois. Mas você já nota que é um desenhista que vai assim crescer bastante, porque depois eu olhei um pouco a segunda edição, e na segunda edição os desenhos do Mark Teixeira já começa a ter alguma coisa, né, da fase dele depois com Motoqueiro Fantasma, Wolverine, já começa a ter um pouquinho mais do estilo que ele vai ficar tão marcado, assim, né? Dos rostos, o traço forte, assim. Então você já vê o que é um desenhista competente no começo da carreira e crescendo e tal. Aí a segunda história já vai ser a principal, né? Do Marca da Estrela. E aí o que faz a diferença é já ter um desenhista experiente, né? Você abre aqui com... Essa é desenhada pelo John Romita Jr. e tem um Jim Shooter escrevendo e tal. Que o Novo Universo era uma ideia do Jim Shooter para comemorar os 25 anos de Marvel, para ter um monte de desenhistas e escritores bons, mas cortaram o orçamento, acho que ficou só mais o Marca da Estrela, como ter um desenhista mais veterano, assim. Você já vê nessa abertura aqui, né, que é bem mais interessante, é uma história... O Jim Shooter é um cara mais prático, assim, né, então menos diálogo, mais ação e tal. E é desse cara que tá lá andando e de repente aparece esse alienígena moribundo e passa essa tatuagem para ele, que tem esses poderes. Depois essa história vai estar ligada ao evento branco e tal. E logo depois ele é atacado lá por um cara numa armadura, porque todo mundo também vai querer essa arma, né, na forma da tatuagem. E é legal, é um personagem que... Assim, nessa primeira edição ainda não dá pra sacar direito o que é, mas é um personagem que às vezes dá umas estouradas, assim, e o próprio poder dele é um poder meio Dragon Ball, assim, quando ele, igual aqui, que ele vai ficando muito puto e aí ele solta mais energia, assim. E obviamente, os desenhos do John Romita é o que mais, assim, salva tal. Depois que nessa edição ele já descobre lá um traje que aquele alienígena deixou para ele e tal, que ele fica... vai ser o uniforme do cara, e esse aqui, que eu acho bem legal também, é meio jaquetão assim e tal, e
Seria também aquela coisa de vamos criar um novo super-herói, então nada de colante fora da calça, essas coisas assim, né? Uma coisa mais prática, mas ele fica acho que é um poder de energia e tal, ele fica um personagem bem legal. E aqui depois ele vai confrontar de novo esse alienígena aqui. Então é uma história diferente das outras, ela tem muito mais ação, corre muito mais rápida e tal, e temos desenhos do John Romita Jr. e tal. Fechando essa edição, tem uma história aqui que eles traduziram como Trovão, que daí já vai mais para aquelas histórias bem, assim, não é nem lado B, né? É o lado C do novo universo. E tem, assim, um cientista que criou uma espécie de robô traje gigante, assim, e ele é morto, e o cara rouba um desses trajes e a filha dele vai descobrir um outro traje que sobrou, né? Parece muito umas histórias de desenho de anime, né? Onde um vilão rouba um dos robôs e o herói fica com outro, né? Uma coisa meio Gundam assim e tal. Então, eu não sei se eles se basearam em Gundam, quase não tinha nada de anime nos Estados Unidos, talvez eles pegaram mais influência de Transformers, coisas assim, que esse robô que ela comanda, ele não vai ter armas diretas, vai ter uns equipamentos, umas serras, coisas desse tipo, assim, para ser, sei lá, mais versátil e tal. Então, assim, o conceito tem muito potencial para ser divertido, mas vai ser uma historinha bem mais ou menos, assim. Eu acho que, como tudo, acho que com um novo universo, tem uma coisa engraçada que, assim, as capas parecem muito melhor que as histórias, né? Você pega todas as capas da revista, elas são legais, vibrantes tal, né? Mesmo que seja não seja dos heróis principais, assim, mas as histórias em si, elas são bem mais ou menos tal, né? Exceto algumas do Justiça e algumas do Marca da Estrela. Então, essa série do Novo Universo é uma coisa legal de você ter, assim, se você encontra, tipo, o que eu encontrei com essas, tal, estavam preços bons, assim, tipo R$ 2 cada edição, assim, e já o pacotinho fechado, né? Então, você encontra, assim, num preço legal já fechado, eu acho que vai ser um bom valor de diversão, até curiosidade de época, mas assim, como histórias nunca vão estar bem longe de ser, assim, uma coisa sensacional mesmo.